Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, professora de História, e vamos discutir mais um assunto, então, aí dessa nossa disciplina, né? Nas aulas passadas, nós discutimos aí esse processo de proclamação da República no Brasil, né? As questões oligárquicas, né? A figura do coronel, essa sociedade que começa, essa mudança política, né, que começa a se estabelecer no nosso Brasil. E hoje, pessoal, nós vamos discutir as revoltas, né, as revoltas sociais nessa primeira república, tá bom? A nossa aula, ela será dividida, né, esse tema será dividido em duas partes. Parte 1, que nós vamos focar mais nessas revoltas que aconteceram no meio rural, né? E na parte 2 nós vamos focar mais nessas revoltas que aconteceram nas cidades, aí principalmente a capital no Rio de Janeiro, ok? Pessoal, então vamos lá, né? Nessas primeiras décadas do século XX, né, apesar de todas essas transformações socioeconômicas, milhares de brasileiros viviam então na miséria, sem perspectiva de mudança, muitos dos quais se indignavam, né, faziam essas indignações contra essa situação, participando então de revoltas violentas, né? E aí uma pergunta para a gente pensar: que aspirações sociais então alimentaram essas revoltas, né? O que a gente vai tentar discutir um pouco aqui hoje. Pessoal, e aqui ao lado, nessa figura, nós temos uma imagem muito conhecida no Brasil, né? Um cangaceiro, que vai ser uma figura muito significativa nesse período, né? Nesse período aí, no começo aí do século XX, tá? Esse é um cangaceiro napim sobre o papel de Aldemir Martins, de 1956, tá? Só fazendo referência, então, a essa imagem. Pessoal, então, o que acontece, né? Nós temos na história um termo que se chama messianismo, né? E aí esse termo ele é derivado de fato de Messias, que significa aquele enviado de Deus, né? O Salvador. E esse termo refere-se, então, a essa religião judaica, né? Onde se tem a esperança na vinda de um Messias, né? Que vai aparecer, vai libertar o povo judeu do sofrimento, né? E vai conduzi-lo, então, aí para uma felicidade eterna, né? Então, nós temos duas revoltas que o messianismo ele vai estar presente, né? Dentro da historiografia do Brasil, o termo messianismo costuma ser usado, então, para denominar os movimentos sociais nos quais milhares de sertanejos de áreas rurais pobres fundaram comunidades, né, comandadas, então, aí por um líder religioso, atribuindo-se a esse líder, então, dons como de fazer milagres, né, realizar cura, fazer profecias, né, então, até depois de morto, como acontece na revolta de Contestado, né, esse líder, então, ele vai carregar, então, essa característica, sim, religiosa, tá bom, de um santo. Vamos começar, então, pessoal, com a revolta de Canudos, de 1893 a 1897, né? A população nordestina vivia, então, numa situação muito complicada, de miséria, né? Tem as questões climáticas, secas intensas por conta das regiões semiáridas, né? Então, a gente tem a população nordestina numa grande miséria, com muita fome, vivendo aí de acordo com os mandos e desmandos dos coronéis. E aí aparece o Antônio Conselheiro, né? O conhecido Antônio Conselheiro, que tem como nome Vicente Mendes Maciel. Ele vai discordar de algumas mudanças aí da República, ele vai defender a monarquia, né? E é um religioso fanático, né? Então, ele vai propagar algumas ideias, né? E é muito complexo de se falar assim, de uma das questões mais ideológicas de Antônio Conselheiro, porque, apesar de defender a monarquia, ele vinha com essas causas, né, do oprimido, ali no final a gente tem uma frase dele que diz: a terra não tem dono, a terra é de todos, né? Então é uma figura assim que vem com essas ideias, tá, pessoal? E aí, a partir de 1870, né, ele vai realizar pregações que atraíram, então, centenas de pessoas, né, que estavam em situações aí bem complicadas, por conta de tudo que eu disse, né, a fome, a seca, a situação bem miserável. E aí, em 1893, aos 65 anos, o conselheiro, então, ele chega a uma propriedade rural abandonada no sertão baiano, né, situada, então, às margens do rio Vaz Barris,
E aí, então, a localidade, ela começa a se chamar Canudos, né? Embora o conselheiro, ele tivesse batizado, então, o local com o nome de Belo Monte, né? A partir daí, começa-se, então, a formação da Cidade Santa. Aí a gente tem aí o mapa da região de Canudos, né? A região de Canudos está ali centralizada, e a gente pode ver a influência, né? Que se tinha nas regiões próximas, né? Porque a população miserável aí, nordestina, ela vai começar a procurar, né? O Arraial de Canudos, né, para se desenvolver, então aí isso vai aumentar a quantidade populacional, isso claro que vai deixar as autoridades bem preocupadas, tá bom, pessoal? A vida em Canudos, né, a gente tem aí uma representação, né, que está no Museu da República. Canudos Village era uma casa simples, as pessoas viviam, né, da parte da agricultura comunitária, o excedente era trocado, né, se tinha muito essa ideia que as pessoas iam mesmo em busca de um salvador, né, diante aí de tanto sofrimento. Claro que vai se ter reação, né? Reação da igreja, porque as pessoas começam a levar muito essa questão religiosa, né, do Antônio Conselheiro, os coronéis, né? A administração local, por conta aí das pessoas seguirem normas e regras, né? As regras que são criadas, como não beber. Então, assim, isso vai fazer com que tenha reação. E vamos ter, então, uma guerra de Canudos, né? Em novembro de 1896, tropas, então, do governo local e do governo estadual baiano são enviadas para o Arraial, né? Muito interessante dessa primeira investida é que essas tropas oficiais, elas acabam perdendo, né? Os sertanejos ganham. E depois, com 7.000 homens, né, é organizada, então, uma nova expedição aí para o Arraial, agora com apoio do governo federal, o ministro da Guerra, e aí o Arraial, então, é destruído, né? E aí nós temos uma representação ali da guerra, e uma foto, na verdade, a única foto que se tem de Antônio Conselheiro é essa do seu corpo, tá, pessoal? Aí mais de 5.000 casas foram destruídas, né? A maior parte da população, mais ou menos 20.000 pessoas, de 20 a 30.000 pessoas também foram destruídas. Então, o Arraial, ele acaba aí sucumbindo, tá? Mas mostra esse desejo, né? Essa revolta que se tem aí no Nordeste, precisamente aí na Bahia. E, claro, Antônio Conselheiro se torna, né, um personagem histórico muito conhecido. Essa outra guerra que a gente tem é no Contestado, de 1912 a 1916, né? Contestado tem esse nome por conta de uma faixa de terra que era disputada entre Paraná e Santa Catarina. Nós temos aí os sertanejos, novamente os trabalhadores, né? Trabalhava com erva mate, com a madeira. Temos o contexto da construção de uma ferrovia que vai ligar São Paulo a Rio Grande do Sul. E essa ferrovia, ela começa a despropriar algumas pessoas de suas terras, né? Começa a contratar outras pessoas também de outros estados, e quando se tem a finalização dessa ferrovia, essas pessoas são jogadas, né? E aí nós temos aí a fundação dos povoados, sem terra e comida, os sertanejos, então, começam a se organizar sobre a liderança de um monge chamado João Maria. E aí, após a morte do João Maria, né, no seu lugar, a gente tem aí o monge José Maria, né? Esse monge aí que a gente vê na foto, e aí, a partir daí, nessa fundação desse povoado, nós tínhamos mais ou menos 20.000 sertanejos, pessoas que vão aí em busca de esperança, né? Como eu disse aí, a questão do messianismo. E claro que o poder central, ele vai combater, né? Esse arraial também, esse povoado. E aí, nesse massacre, a gente tem uma coisa muito importante, que é a primeira vez que se usa na história do Brasil aviões para bombardear, né, localidades, tá bom, pessoal? E aí, falando ainda, né, agora do Nordeste, do meio rural, a gente tem um movimento muito conhecido que é o cangaço, né, nesse momento, que é um movimento que tem revolta e também violência, né, que são aí os cangaceiros, grupos armados que praticavam assaltos a fazendas e muitas vezes matavam pessoas, né. Os cangaceiros tinha uma questão assim complexa na população, contraditória, porque algumas pessoas admiravam e outras pessoas tinham medo, tinham ódio, né? E aí os cangaceiros, eles surgem aí como essa espécie de banditismo social, né? Que é um bandido que vai lutar por uma causa social. E o cangaço ainda é objeto de discussões entre pesquisadores, né? Porque além dessa característica violenta que se tinha, né? Também tem, como eu disse para vocês, essa questão aí de revolta social, né? As pessoas gostarem algumas vezes dos cangaceiros. Então, para alguns estudiosos, foi uma pura e simples atitude de banditismo e criminalidade, né? Mas para outros também constituiu-se aí nesse período da história do Brasil uma contestação
social, tá? E a gente tem aí um grupo de cangaceiros, né, fotografados em 1936, e aqui a gente tem, né, o conhecido famoso rei do cangaço, né? Tivemos alguns mais conhecidos, como Antônio Silvino, né, que era muito violento, cruel também, e o Virgulino Ferreira, mais conhecido aí como Lampião, né, que andava com um bando e também aí com sua mulher, né, a Maria Bonita, né? Temos essas fotos e temos também, se vocês precisarem na internet, a foto das suas cabeças, né, decapitadas, como eles foram pegos, né, pela polícia, então as suas cabeças ficaram em exposição, né? Uma foto bem fácil de achar, eu não trouxe para o slide por conta, assim, do peso que ela carrega, tá bom? E aí, depois que a polícia massacrou, né, o bando de Lampião, em 1938, durante aí o governo de Getúlio Vargas, o cangaço praticamente, então, ele desapareceu no Nordeste, tá? Mas é um movimento que eu disse para vocês, onde muitos estudiosos estudam, nós tivemos novelas, né? O cinema representa muito bem aí esse movimento, ok? Então vamos lá para o nosso exercitando. As revoltas de Canudo e Contestado, durante a República Velha, apesar de acontecerem em pontos distantes da geografia nacional, são semelhantes em suas causas. Assinale a alternativa correta que expressa essa coincidência. A. Tanto Canudos na Bahia quanto Contestado no Sul lutavam pela derrubada no regime republicano. Ambas as reformas foram causadas por pessoas que se sentiam excluídas da República e que não notaram melhorias em suas condições de vida. Tratou-se de um levante organizado por ex-escravos que pediam equiparação de direitos civis com os brancos. Os dois acontecimentos foram capitaneados por militares que insuflaram a população pobre contra a República recém-instaurada. E as duas revoltas foram financiadas pelo capital estrangeiro. Pessoal, então, qual será aí a nossa alternativa correta? Temos, né, claro que a B, né, essas revoltas foram causadas aí por pessoas que estavam se sentindo excluídas, né, desse processo, então, da proclamação da República no Brasil, né, e claro, essa mudança não trouxe melhorias aí às suas condições de vida, ok? Pessoal, então não esqueçam de acessar a nossa plataforma, pesquisem mais essas revoltas e até a nossa próxima aula. Tchau!